e trabalho na reprodução assistida dentro do Hospital das Clínicas, no Serviço de Reprodução Humana, onde nós temos uma residência de reprodução assistida. Nós temos 2 residentes hoje lá e faço meus casos da reprodução assistida na Humana Medicina Reprodutiva. Bom, qual que é a importância desse tema e como eu irei conduzir essa aula? Então, eu vou passar um caso clínico só para ilustrar esse assunto. Vamos passar um pouco sobre o panorama atual da reprodução humana, para passar uns conceitos básicos, né? Por ser um curso de mastologia. Vamos falar sobre aconselhamento reprodutivo, quando encaminhar um especialista. Vamos falar da preservação da fertilidade, que é a oncofertilidade. Não é feita apenas nas pacientes oncológicas, a gente tem também a preservação da fertilidade social em doenças benignas e doenças ovarianas, e as repercussões da preservação da fertilidade nas pacientes oncológicas. Aqui é só para ilustrar um caso clínico. Então nós temos a Ana, 32 anos, teve o diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial, e a Ana é uma mulher saudável, sem história de doenças reprodutivas prévias, nulípara e solteira. E o que ela comenta para a gente? Ao receber o diagnóstico de câncer de mama aos 30 anos, foi um golpe duro, além de um impacto emocional e do medo da batalha que teria pela frente. Uma das minhas maiores preocupações era a possibilidade de não poder ter filhos no futuro. Então, a Ana faz parte desse grupo de pacientes que são os adultos jovens entre 20 e 39 anos, que também pode ter câncer. Aqui nós temos a estimativa de câncer nesses jovens, né, nos Estados Unidos. Então 80 mil jovens são a estimativa para ter câncer nos Estados Unidos. Desses cânceres, o câncer de mama é o mais prevalente em mulheres, representa 1 em cada 19 mulheres abaixo dos 50 anos de idade, e a gente sabe que o tratamento, na maioria das vezes, metade das vezes, o tratamento envolve medicações gonadotóxicas. E a taxa de sobrevida do câncer de mama hoje, vocês sabem mais do que eu, os mastologistas, então a taxa em 5 anos é bem alta, principalmente em pacientes nessa faixa de idade, de 15 a 39 anos, é cerca de 82,5%. Então a Ana está inserida nesse contexto, uma paciente jovem que ainda não teve a sua vida definida, seu planejamento familiar, e recebe um diagnóstico de difícil lida, né? Então é um golpe duro, como ela mesma comentou. E aí, o que devemos fazer com a Ana? Então, o mais recomendado é encaminhar para um serviço de preservação da oncofertilidade, para discutir sobre a preservação da fertilidade. E isso está respaldado nesse consenso da ASH, onde eles informam que todas as pacientes devem ser informadas quando tem um diagnóstico de câncer, principalmente do impacto do câncer, dos tratamentos anticancerígenos na função reprodutiva, o impacto de câncer na fertilidade e o tratamento na fertilidade, as opções de preservação da fertilidade, os problemas relacionados a essa criopreservação, né? O tratamento de infertilidade e fertilidade, comentar sobre gravidez após o tratamento antineoplásico ou condição subjacente e outras opções de maternidade e paternidade de acordo com o diagnóstico ou a condição de fertilidade que aquela mulher tem naquele momento. Aqui vale lembrar também que quando a gente conversa sobre infertilidade, vale a pena também conversar sobre a não fertilidade. Então, essas pacientes talvez não queiram ter o filho naquele momento. Aí é importante conversar sobre a gravidez no momento do câncer, né? Então, a contracepção eficaz também faz parte desse início do tratamento do câncer, né? E o tratamento oncológico envolve, então, um tratamento cirúrgico, um tratamento quimioterápico e um tratamento radioterápico. E o que a gente sabe sobre esses tratamentos? Então, em relação à quimioterapia, a gente sabe que ele reduz consideravelmente o número de folículos primordiais, principalmente pela apoptose. Então, aqueles folículos recebendo essa quimioterapia não conseguem se regenerar. Então, eles acabam tendo lesão de DNA e entrando em apoptose.
E é tão importante que essa paciente, a gente olha para ela como se ela tivesse perdido 10 anos da vida reprodutiva. Então, o ovário dela acelera 10 anos para frente. O maior risco é com as medicações alquilantes e as platinas. É evidente que envolve a dose terapêutica, a duração da exposição, a idade da paciente é muito importante, a reserva folicular no início da terapia vai repercutir se vai ter mais condições da gente reverter esse processo ou não. São fatores que determinam o grau de infertilidade que podem provocar. E a população em foco é essa população que a Ana se insere, né? Então, são pacientes com menos de 40 anos e que não têm a sua plória ainda constituída. Para essas, a gente tem que sempre estar pensando nessa preservação da fertilidade. Nos casos que a tentativa de gravidez ou congelamento de ovos ocorre após a quimioterapia, aí a gente sugere que não demore tanto para tentar essa preservação da fertilidade, que acelere para 6 meses, porque o dano da quimioterapia sobre os folículos é muito grande. E aqui está o dano, né? Então aqui nós temos uma tabela mostrando o que nós comentamos, os agentes alquilantes e os compostos de platina, são os que têm maior risco à fertilidade, e o dano sobre o folículo primordial é porque ocorre a quebra da dupla fita de DNA e não ocorre o reparo dessa fita de DNA, entrando esses folículos em apoptose. Os que conseguem sobreviver vão fazer parte da reserva ovariana pós-quimioterapia. E a radioterapia? Então, a radioterapia também provoca um dano. Então, o risco do dano na função reprodutiva da mulher é maior em maiores doses de radiação. Então, dose de 5 a 20 grays administrada aos ovários é suficiente para prejudicar profundamente a função gonadal. Dose de radiação necessária para danificar 50% da reserva ovariana é de aproximadamente 2 grays. Então, o dano é muito importante. Aqui é lembrar também das pacientes não só do câncer de mama, mas pacientes que têm câncer de colo uterino, né, vai ser submetido a uma radioterapia, ou também pacientes com câncer de endométrio também vão ser submetidas a essa situação. E o tratamento, então, está definido de acordo com o local do câncer, o estadiamento e o prognóstico clínico, o tratamento proposto, as características do tumor, principalmente se ela é estrogênio dependente, a gente tem estratégias para diminuir o impacto do estrogênio, que os tratamentos de reprodução assistida sempre aumentam o estrogênio. Período do tratamento, condição familiar, então social, financeira e cultural, e o tempo de tratamento definido para aquela paciente. Bom, então a nossa paciente, Ana, nos relata que está apenas namorando e ainda não sei se quero casar. Então ainda não estou estável no trabalho, mas gostaria de ter uma família. Então aqui a gente pode começar uma conversa sobre preservação dos oócitos dela, se ela não tem um parceiro. E para conversar com ela, é evidente que teremos que conversar sobre infertilidade. Então, aqui entra a paciente é encaminhada para um consultório de um médico que mexe com reprodução assistida, e lá a gente vai situar a paciente em qual o momento da fertilidade da fase reprodutiva que ela se encontra. Então a gente vai analisar se ela já tem alguma causa masculina, feminina, ou já tem causa de ambos, né? Ou uma infertilidade sem causa aparente. O que nós iríamos investigar? Então, há causas tuboperitoneais, fatores uterinos e cervicais, endometriose, ver se tem alguma causa de redução de reserva e causas ovulatórias. E no homem, a gente vai avaliar a contagem fazer um espermograma, contagem de qualidade de espermatozoide, alterações na ejaculação, hipogonadismo ou outras condições, como diabetes, obesidade, varicocele, criptorquidia, prostatite, até cirurgias que podem provocar infertilidade masculina. Né? Vamos conversar também sobre as chances de gravidez em cada ciclo menstrual, né? E também com as técnicas de reprodução assistida. Identificar o período fértil dessa paciente, vamos falar da duração de tentativas naturais, isso se a paciente
não desejar naquele momento a preservação da fertilidade. Se ela desejar a preservação da fertilidade, eu já vou até adiantar para vocês, nós conseguimos fazer um tratamento de reprodução assistida em 2 ou 3 semanas, o que seria o tempo necessário para retornar a paciente ao tratamento quimioterápico ou radioterápico do câncer, né? Nós temos que avaliar as condições de fertilidade e pré-concepção. Aqui envolve solicitar exames de reserva ovariana, qualidade seminal, doença de transmissão vertical, infecções sexualmente transmissíveis. Lembrar do ácido fólico, da vitamina D e dosar o TSH. E ver hábitos de vida, como isso aqui a gente faz para qualquer paciente com queixas de infertilidade. É sempre bom também conversar com a paciente, mesmo que seja um momento difícil, o que ela pretende como planejamento familiar. Porque aqui a gente tem, acho interessante isso aqui, não só para a paciente oncológica, mas como conhecimento geral, quando os casais devem começar a tentar engravidar, se eles querem a chance de engravidar de um filho. E isso aqui é um trabalho realizado matematicamente, na verdade, isso aqui eles utilizou dados de trabalhos e colocou num dado matemático, né, transformou num dado matemático, e aqui demonstra o seguinte, que a chance de engravidar de ter um filho, sem fertilização in vitro, você tem que começar aos 32 anos de idade. Se a paciente quer 2 filhos, tem que começar aos 27 anos. Se a paciente quer 3 filhos, tem que começar com 23 anos. Agora, se ela for fazer fertilização in vitro, aí ela pode esperar 35 anos para ter um filho. 2 filhos já tem que começar aos 32 anos. E se ela quer atingir 3 filhos, ela tem que fazer o tratamento de fertilização in vitro a partir dos 28 anos. Aí sim é garantido 90% que ela vai atingir esse número, esse planejamento familiar. Bom, por que é difícil trabalhar com as mulheres, tanto na oncologia como na infertilidade? Porque a gente sabe que a mulher nasce com todos os óvulos, e ela vai gastar esses óvulos durante toda a vida. Então, a cada mês que se passa, a paciente perde de 800 a 1.000 folículos. E quando eu já te adiantei para vocês, quando a paciente vai utilizar tratamento quimioterápico ou radioterápico, acelera essa perda de oócito. Tem que saber também que a paciente, dependendo da idade que ela chega para você, ela vai ter uma taxa de gravidez mensal diferente. Então, assim, mesmo os tratamentos de reprodução assistida são impactados pela idade da paciente. Se vocês observarem aqui em cima, paciente com gestação abaixo dos 35 anos, se ela for tentar espontaneamente, não essa paciente igual a Ana, se ela for tentar espontaneamente, ela tem 20% de chance de gravidez. Se ela for tentar uma FIV, ela terá 50% de chance. Mas se ela chegar para você com 40 anos, ela só tem 20% de chance mesmo fazendo uma fertilização in vitro. Então a idade da paciente repercute também nas técnicas de reprodução assistida. E por quê? Se vocês olharem aqui nessa figura, o que está em azul isso aqui são embriões que foram biopsiados e de acordo com a idade da paciente. Então, os embriões que são euploides estão representados em azul. Os embriões que têm uma alteração cromossômica, por exemplo, a síndrome de Down, a trissomia do 21, estaria representado aqui. Por exemplo, uma paciente já com 35 para 36 anos, uma paciente aqui de 38 anos, por exemplo, já tem 50% de chance de ter um embrião aneuploide. Por isso, a gente tem essa idade de 35 anos como marco para a preservação da fertilidade. A gente também tem que encaixar a Ana nos aspectos socioculturais. Então, hoje nós temos uma mudança das famílias, né? Nós temos hoje não só os casais heteroafetivos, mas temos casais homoafetivos. Nós temos hoje gestações isoladas, a paciente tem condição dela ter uma gestação com sêmen de doador, né? Vale a pena também pensar que as pacientes hoje, a taxa de divórcio e casamento de divórcio está muito alta. Então, só para vocês verem aqui, a paciente, casais abaixo de 10 anos,
de relacionamento, estão se separando mais nessa nova década, né? As famílias estão diminuindo, então, se vocês observarem, em 1960, cada família tinha 6 filhos. Hoje nós temos um filho só, ou 2 filhos, né? Então, cada vez mais as famílias estão ficando menores. E sem contar que as pacientes estão tentando ter filhos em fases acima dos 35, 40 anos de idade. Aqui demonstra a quantidade de tratamentos de reprodução assistida em pacientes acima de 40 anos, 35 anos. Então, já representa 74% dos tratamentos de reprodução assistida. Isso cria um paradoxo. Hoje, então, se a gente for falar de reprodução, como as mulheres estão tentando engravidar acima dos 30 anos de idade, nós temos apenas 10 anos para resolver a vida da paciente, né, em relação ao planejamento reprodutivo. E isso impacta não só nas pacientes oncológicas, mas nas pacientes de modo geral. A propedêutica base do casal infértil é oferecido para todas essas pacientes, então a gente começa com a avaliação da reserva ovariana e também do ultrassom para saber se a paciente tem ovulação, uma histrossalpingografia para avaliar se a tuba é pérvia, né? E o espermatozoide é analisado através do espermograma. Aqui é só para mostrar para vocês como a gente faz a reserva ovariana, é um tripé, onde a gente utiliza o FSH e o estradiol, o antimileriano e o ultrassom entre o segundo e o quinto dia do ciclo menstrual. Tem que solicitar entre o segundo e o quinto dia do ciclo menstrual. Por quê? Porque nesse momento nós temos folículos antrais no ovário, o FSH está baixo, o LH está baixo. Então, quais são esses valores? Para você considerar que a paciente tem uma reserva ovariana boa, ela tem que ter um FSH entre o segundo e o quinto dia do ciclo menstrual menor que 10, validado com um estradiol abaixo de 80. Por que validado? Se eu fizer um FSH e o estradiol tiver, por exemplo, com 150 a 200, significa que colheu no momento errado, não entre o segundo e o quinto dia. E esse FSH está baixo por causa do feedback negativo que o estradiol provoca. O antimileriano, que é produzido pelos folículos primordiais, ele tem que estar acima de 1 nanograma por ml, para ser considerado normal, e a contagem de folículo antral acima de 7 ou 8. A contagem de folículo antral é realizada por ultrassom entre o segundo e o quinto dia do ciclo menstrual. Dá até para ver aqui na figura a contagem. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você tem uma boa contagem de folículo antral para essa paciente. O normal é acima de 8 até 20. Acima de 20 a gente considera ovário policístico. A gente também avalia se a paciente tem ovulação. Então, sinais de ovulação, a gente observa a presença de um corpo lúteo, ou a gente pergunta ao paciente se ela percebe se ela está ovulando ou não. A presença de corpo lúteo, aqui tem o sinal clássico, o sinal do anel de fogo, né? Presença de líquido em canal cervical, mas pode ter presença de líquido também em fundo de saco. E a progesterona dosada a 7 dias depois da ovulação, de sinais de ovulação, ela tem que estar acima de 10 nanogramas por ml. Tá? Para as pacientes que vão passar pela preservação da fertilidade, a gente tenta sempre colher um número máximo de 10 a 15 óvulos se for fazer a preservação de oócitos. O que a gente tem com preservação? Primeiro, o que a gente tem para indicar? Para quem a gente pode indicar a preservação da fertilidade? Não é só para pacientes com câncer. A gente tem que lembrar que pacientes que têm condição ou circunstâncias que pode afetar a sua fertilidade, como anemia falciforme, doença autoimune, lúpus, diversidade de gênero, ou como transgêneros, pode ser candidatos à preservação da fertilidade. Pacientes que querem guardar os seus óvulos para um futuro, e pacientes que estão passando por um caso de fertilização in vitro e no momento da coleta de óvulos não teve a coleta de sêmen, né? Então não formou um embrião ou teve excedentes de óvulos, congela os óvulos para uma nova fertilização. O que a gente tem para preservação da fertilidade? Então, para as mulheres, se as pacientes já passaram da puberdade, nós temos o congelamento de ósseo e congelamento de embriões, que são os mais
indicados, mas a gente também pode, para as pacientes que não podem passar por esse procedimento ou não querem passar por congelamento de ossos e embriões, a gente pode fazer supressão ovariana com agonista de GNRH. Para as pacientes que vão passar por radioterapia, podemos fazer blindagem no momento da radioterapia ou uma transposição ovariana por uma videolaparoscopia. Para as pacientes antes da puberdade, a gente só tem o congelamento de tecido ovariano, lembrando que esse congelamento de tecido ovariano ainda é uma técnica experimental no nosso país. Para os meninos, também você pode indicar o congelamento de esperma e como também congelamento de tecido testicular, mas também está na mesma situação do congelamento de tecido ovariano. Né? Aqui é só mostrando como é que é a técnica, mas de uma forma bem lúdica e também bem simples, né? Então, a gente avalia a reserva ovariana, né, como nós comentamos, faz uma hiperovulação com medicações, prepara para a fertilização. Isso aqui é para fazer a criopreservação de embriões. Forma junta os óvulos com os espermatozoides, forma-se os embriões e os embriões depois são congelados. Quando eu faço criopreservação de ósseo, eu faço quase a mesma coisa. O que modifica? Nesse momento aqui, depois da hiperestimulação, faço a coleta de ócitos. Em vez de juntar esses ócitos ao espermatozoide, é feito o congelamento desses ócitos em nitrogênio líquido até que a paciente retorne para utilizá-los. Quando a paciente retorna para utilizá-los, descongela esses ócitos, junta o espermatozoide e transfere esses embriões para o útero da mãe. Já em relação ao tecido ovariano, aí aqui necessita de uma cirurgia. Aqui se faz uma laparoscopia, tira-se um pedaço do tecido ovariano e congela esse tecido ovariano. E posteriormente pode devolver esse tecido ovariano para o leito ovariano ou pode inserir ele em outro local. E a supressão ovariana? Eu posso fazer o bloqueio com agonista de GNRH. Então aqui está mostrando qual seria o objetivo de fazer esse bloqueio gonadotóxico. Então você dá agonista de GNRH de 3 em 3 meses, né? O Zoladex, por exemplo, gozerrelina. E qual o motivo seria diminuir essa apoptose e redução ovariana? Alguns têm críticas sobre isso porque os folículos primordiais ainda não têm receptores para esse agonista. Mas a gente vai ver mais para frente que existe trabalhos que conseguem comprovar que diminui a chance dessa paciente ter uma insuficiência ovariana prematura, né? Então aqui a gente chega no checklist. Fluxograma. Então a paciente tem risco, vai passar por uma avaliação de risco gonadotóxico. Ela tem desejo de realizar a preservação da fertilidade? Sim. Dá para esperar 2 meses para fazer o tratamento oncológico? Sim. Então você faz estimulação ovariana com letrozol, inibidor de aromatase, e faz a criopreservação do embrião ou do ócito. O paciente não tem tempo, ela tem que fazer o tratamento de imediato, oncológico. Aí aqui você tem que ir direto para o congelamento de tecido ovariano. Durante a quimioterapia, sempre utilizar a supressão com agonista de GNRH. O paciente não tem desejo de preservar, ainda não, mas ela tem ainda um risco de redução da função ovariana, você pode fazer só o agonista de GNRH. Lembrar que o agonista de GNRH não é um tratamento de preservação da fertilidade. Ele é um tratamento complementar para diminuir a chance dessa paciente de perder reserva ovariana, e mesmo assim questionável, tá?
Nesse outro fluxograma, eu só vou chamar a atenção para vocês para esse lado aqui. Nós temos duas formas de preservar a fertilidade. Uma que nós já comentamos, que é a preservação de células e tecidos, e a outra seria a redução do dano reprodutivo, onde entra a transposição dos ovários, os protocolos com menos gonadotóxico, então o paciente não vai guardar os ovos, mas ela pode conversar com o oncologista clínico e ver se ele oferece substâncias menos gonadotóxicas. E aqui, no caso de outros cânceres, no caso dos cânceres de colo uterino, cirurgias conservadoras como a traqueolectomia, oophorectomia unilateral ou bilateral, no caso do câncer de ovário. Resumindo, para o câncer de mama, principalmente, o que nós temos de estratégias para fazer a preservação? O áudio parou aqui pra gente. Não tô escutando o áudio. Foi só essa última. Voltou. Voltou? Voltou porque tá com o meu aqui, ó. Ah, tá. Quer que retorne algum slide? No slide anterior, parou no slide anterior. Nesse aqui? Isso. Então tá, isso aqui é importante. Esse aqui, então, vale a pena repetir. Então, isso aqui são estratégias para estimulação ovariana na oncofertilidade. Então, a gente utiliza, principalmente nas pacientes com câncer de mama,
que se tem medo do aumento do nível de estradiol, a gente utiliza para esses pacientes o letrozol, que é um inibidor de aromatase, com a ideia de diminuir o nível de estradiol. Você pode, às vezes, por ser um inibidor de aromatase, ele ajuda também a liberar FSH endógeno, né, por provocar um hiperestrogenismo. Então, isso engana o organismo e faz o GNRH ser produzido pelo hipotálamo, liberando FSH pela hipófise. Então, você, nesses casos, pode utilizar menos gonadotrofina. O início do tratamento é randômico, então, isso aqui para os médicos mastologistas, então, a qualquer momento, quando fez o diagnóstico, pode encaminhar para o ginecologista que mede com reprodução assistida, que ele pode iniciar o tratamento, as gonadotrofinas, em qualquer momento do ciclo menstrual. O trigger, que é o gatilho que a gente faz para ovulação, a gente não pode usar o HCG, a gente tem que usar sempre o agonista de GNRH, porque o HCG dura no organismo por 15 dias, por 14 dias, 15 dias, e você teria um hiperestímulo ovariano. Então, para todas as pacientes, não importa o tanto de folícula vai ter no final dessa estimulação, nós sempre utilizaremos o agonista de GNRH. Para as pacientes que têm um tempo a mais, a gente pode, um tempo a mais, que seria aquela janela entre o diagnóstico e o tratamento quimioterápico de 4 semanas, é possível você fazer duplo estímulo. Então, você faz estímulo por 14 dias, colhe os ovos, espera 3 dias, começa o estímulo de novo e colhe os ovos novamente no final daquele mês. Isso aqui é um esquema padrão um protocolo padrão de reprodução assistida. Aqui é só mostrando para vocês que a gente provoca a menstruação, espera a paciente ter uma menstruação, começa o uso de gonadotrofinas, ela usa todos os dias essa gonadotrofina. Quando um dos folículos chega a 14 milímetros, o primeiro folículo que você mediu tem 14 milímetros, você tem medo dele estar produzindo, a quantidade de folículos que está crescendo junto com ele, está produzindo um estradiol capaz de provocar um gatilho lá na hipófise. Aí você faz um antagonista de GNRH para segurar esse processo. Aí o estradiol pode aumentar o quanto quiser, que você já está bloqueado com o antagonista. Chegando no momento que um folículo já tem 2 folículos de 18 milímetros, você quer fazer a maturação oocitária, quer dizer, você vai dar uma medicação, um LH para essa paciente, aí você dá um agonista de GNRH que vai liberar o LH endógeno da hipófise, provocando, então, a maturação oocitária. O que é a maturação oocitária? Passa-se de meiose 1 para meiose 2, 35 horas depois você faz a coleta dos oócitos. Como eu falei para vocês, quando a paciente tem o diagnóstico do câncer, dependendo da fase do ciclo, ela pode ser encaminhada em qualquer momento da fase do ciclo menstrual, e dependendo da fase do ciclo, nós temos esquemas diferentes. Então, se ela chegou no início da fase folicular, que é como nós já comentamos no slide passado, nós iremos fazer o mesmo esquema que a gente faz, só vamos acrescentar o letrozol nesse esquema. Se ela chega na fase folicular tardia, então quase perto da ovulação, você provoca a ovulação com GNRH, aí depois de 34, 35 horas inicia a gonadotrofina com o letrozol. Se a paciente já chegou na fase lútea, aí você pode iniciar a gonadotrofina com letrozol. Por que nós podemos estar fazendo isso em qualquer ciclo, qualquer momento do ciclo menstrual? Porque a gente hoje conhece essa teoria das ondas foliculares. Então, mesmo tendo uma onda folicular que você está acompanhando pelo ultrassom, existe uma onda folicular que está acontecendo no ovário. O ovário é muito dinâmico. Então, ele está acontecendo uma onda folicular que não vai chegar em corpo lúteo. Mas se eu estimular essa paciente nesse exato momento aqui, eu posso fazer ela iniciar uma nova curva de uma nova onda folicular. Então, eu posso realmente iniciar a estimulação ovariana controlada em qualquer momento do ciclo menstrual. Aqui é só mostrando o que eu comentei de uma forma mais expositiva. Então,
quando eu tenho aqui, inicia a estimulação ovariana controlada, com gonadotropina, isso aqui é paciente na fase folicular inicial. Então eu dou a gonadotropina com letrozol para diminuir a quantidade de gonadotropina que eu dou e também para reduzir o estradiol dessa paciente. Faço o esquema com um antagonista de GNRH, do mesmo jeito que é padrão. Faço o trigger sempre com GNRH, agonista de GNRH, e colho os oócitos após 3 dias. Após 35 horas do trigger. Né? Aqui é o mesmo esquema, é o esquema da fase folicular tardia. Então, se eu já cheguei, a paciente chegou, eu vou fazer um ultrassom, ela tem folículos maiores de 10 ou 14 milímetros, por exemplo, tem um folículo de 18 milímetros, eu vou lá, provoco a ovulação dela, essa ovulação, depois de 34 a 36 horas, eu começo a estimulação ovariana, depois, com gonadotropina e letrozol, e faço o esquema novamente. Se a paciente chegou na fase folicular tardia, aí eu já faço o esquema, inicio sempre com a gonadotropina, já com o antagonista de GNRH desde o início, e o letrozol, e vou acompanhando a paciente até ela ter o folículo 17, 18, para fazer o trigger, e depois 35 horas colher esses oócitos. Né? E aqui é só mostrando para vocês aquele duplo estímulo. Então é possível você ter 2 coletas no mesmo mês. Então em 4 semanas eu consigo ter, por exemplo, colher 15 óvulos numa aspiração e colher depois mais 15 óvulos 2 semanas depois. Então eu só dou um intervalo de 2 ou 3 dias para começar uma outra estimulação. Né? Bom, a nossa paciente então realizou esse procedimento de estimulação ovariana e após 2 semanas os óvulos foram coletados por meio de uma punção ovariana guiada por ultrassom. Os óvulos foram então rapidamente congelados por vitrificação. E a Ana concluiu com sucesso o processo de preservação da oncofertilidade e iniciou seu tratamento contra o câncer de mama. Sentiu aliviada por ter tomado medidas para preservar sua fertilidade antes do tratamento, proporcionando-lhe a esperança de realizar seu desejo e ter filhos no futuro, caso desejasse. Isso aqui é muito importante. As pacientes que fazem preservação da fertilidade, normalmente elas têm um resultado melhor, elas trabalham melhor com o tratamento do câncer de mama. Bom, mas aqui ainda temos preocupações médicas, principalmente dos colegas que trabalham com a mastologia. Quais são as preocupações? Há risco associado à estimulação ovariana em pacientes com câncer de mama? Vamos ver em trabalhos. Os procedimentos de preservação da fertilidade podem interferir no tratamento do câncer? Quanto tempo os procedimentos de preservação de fertilidade levam? Aqui nós já respondemos, 2 semanas. Quais são as taxas de sucesso associadas a esses procedimentos? A gente vai falar daqui a pouco. Quais são os impactos de tratamentos hormonais na fertilidade e na recorrência do câncer? Quando é seguro tentar engravidar após o tratamento de câncer de mama? E quais são as considerações e riscos durante a gestação após o tratamento? Então, a partir daqui, eu quis trazer para vocês alguns trabalhos para tentar dirimir essas preocupações. Então, o primeiro aqui é um trabalho de 2022, e que teve o objetivo de observar se é seguro realizar a estimulação ovariana controlada para a preservação da fertilidade antes de iniciar o tratamento anticâncer, ou se fez terapia de reprodução assistida após tratamento em pacientes jovens com câncer de mama. Então aqui estão mostrando para vocês que antes da quimioterapia é a favor desse tratamento e esse tratamento aumentou a chance de gravidez, né, da paciente. Então aqui está demonstrando que ela teve aumento da chance de gravidez, sem ter impacto importante na mortalidade, no tempo livre de doença e no tempo de iniciar o tratamento, que é de 2 ou 3 semanas. Outro trabalho que tentou observar se o papel da supressão ovariana temporária durante a quimioterapia, como estratégia de preservar a função ovariana e a fertilidade em mulheres na pré-menopausa. Eles observaram conseguiram agregar nessa meta-análise 873 pacientes em 5 ensaios que foram incluídos, né?
E o desfecho primário era sobre a taxa de insuficiência ovariana prematura, a taxa de gravidez pós-tratamento. Sobrevida livre de doença e sobrevida global foram desfechos secundários. Com cada estudo representando um cluster, análise estatística, foi analisado usando modelos e efeitos aleatórios. Então aqui é só para mostrar para vocês. Então quem utilizou, as pacientes que nos ensaios utilizaram o agonista GNRH tiveram mais gestação e pós-tratamento por ensaio. E o detalhe importante é que elas tiveram menos insuficiência ovariana prematura, estão demonstrando aqui, ó, favorável aos agonistas de GNRH. Então, por isso que naquele fluxograma, as pacientes que estão fazendo quimioterapia, é importante você fazer a supressão ovariana. Ela não substitui a preservação da fertilidade, mas ela auxilia na diminuição da perda da reserva ovariana. E sem ter impacto nenhum na sobrevida livre de doença, nem mesmo quando se separa em grupos de pacientes com receptor de estrogênio positivo ou receptor de estrogênio negativo. E também na sobrevida global. Então, vocês observam aqui que não teve impacto nenhum no risco oncológico, né? Esse trabalho é o mais recente, ele é de 2024, desse ano, e ele observou o seguinte: nas pacientes que fizeram tratamento de câncer, se elas pararem um tempo para engravidar e depois voltar ao tratamento, vai ter algum impacto no risco de recidiva, de sobrevida de doença? Então, aqui eles fizeram o seguinte: todas essas pacientes, as pacientes então utilizaram até 2 anos de terapia endócrina, né, adjuvante, então usaram o tamoxifeno por 2 anos, pararam esses 2 anos e depois tentaram engravidar. E aqui é interessante o seguinte: a taxa foi até alta de gravidez. Então, as pacientes jovens, a idade foi o principal fator associado a menor tempo até a gravidez. Coincidência cumulativa de gravidez de 1 ano de 63,65. Quer dizer, no grupo de pacientes abaixo de 35 anos, 60% delas conseguiram engravidar em 1 ano. Nas pacientes entre 35 e 39, isso caiu para 54,3%. E para as pacientes acima de 40 anos, 37,7%. São taxas bem interessantes de gravidez comparado com a interrupção da terapia endócrina, no caso com tamoxifeno. Então, esse estudo chamava positivo, e conclusão dele é que a preservação da fertilidade utilizando estimulação ovariana não foi associado ao impacto prejudicial a curto prazo no prognóstico do câncer. Então, aqui, ó, aqui está errado, após 2 anos de terapia endócrina, né? Então, essas pacientes tiveram uma interrupção, e essa interrupção desse tratamento não aumentou o risco de recorrência a curto prazo, né? Então, a estimulação ovariana não mostrou impacto adverso relevante nos resultados oncológicos. Esses achados são cruciais para orientar pacientes sobre suas opções de fertilidade após o tratamento de câncer de mama. E isso é muito... esse dado desse trabalho foi muito importante, porque isso vem de encontro a esse próximo trabalho, que demonstra o quê? Esse trabalho foi um trabalho grande de gravidez com câncer de mama. Também foi uma meta-análise com muito trabalho, 6.462 estudos, com 8.000 mulheres elencadas nesse trabalho. E ele comprovou o quê? Que pacientes que têm câncer de mama têm 60% menos chance de ter gravidez. Por quê? Porque, na verdade, ela vai fazer todo o tratamento do câncer de mama oncológico e vai ser liberada para engravidar com idade mais avançada, vai ter tido mais contato com as drogas gonadotóxicas e existe essa preocupação do desfecho oncológico também. Então, esse trabalho anterior que nós comentamos, ele é importante por isso, porque te dá uma janela para você parar por um tempo, liberar a paciente para engravidar. Esse tempo foi de 2 a 3 anos, né? Se vocês observarem nesse gráfico, né? Então, 2 anos e até 2 anos e meio, e você teve gestação sem impacto
no tratamento oncológico, né? Agora, a paciente também tem que ser orientada que se ela engravidar durante o tratamento de câncer de mama, você tem maior chance de cesárea, tem maior risco de recém-nascido com baixo peso ao nascer, tem maior risco de trabalho de parto prematuro, tem maior risco de recém-nascido pequeno para a idade gestacional, né? Principalmente em quem recebeu quimioterápico, né? Mas também, se você for analisar intervalo livre de doença, em comparação, pacientes com comparação, comparando pacientes com câncer de mama sem gravidez subsequente com aquelas que tiveram gravidez depois do câncer de mama, essas pacientes que tiveram essa gravidez tiveram uma sobrevida menor livre de doença. Então, para levar para casa, eu vou trazer para vocês o guideline da ESMO, né? Então, esse é o último de 2022, onde ele orienta o seguinte. Então, é o que nós comentamos na aula. Ele orienta que todas as mulheres jovens, independente do estágio da doença, devem ser informadas sobre as opções aprovadas de preservação da fertilidade e encaminhada para esse aconselhamento especializado. As mulheres devem ser informadas que métodos atualmente disponíveis para a preservação da fertilidade, geralmente permitindo o início oportuno do esquema de quimioterapia, que é aquelas 2 semanas que ela tem para iniciar essa quimioterapia. Às vezes tem paciente, dependendo do câncer, tem mais tempo. Essa diretriz, essa última diretriz, essa 5, né, ela está em encontro com as declarações do Colégio Americano de Câncer de Mama, que orienta você ter essas pacientes em idade fértil e seus parceiros serem orientados sobre o impacto das terapias anticancerígenas na fertilidade. A discussão deve incluir, como nós falamos, o prognóstico da doença e as potenciais consequências da gravidez. Todas as mulheres devem ser aconselhadas sobre o risco de engravidar durante a quimioterapia, terapia endócrina ou anti-HER. E para essas pacientes deve ser indicada a contracepção. Então tem que lembrar, se a paciente não quer fazer a preservação da fertilidade, você deve indicar uma contracepção direcionada para aquele tratamento. É importante os médicos terem conhecimento e familiaridade, que é o que vocês estão fazendo aqui agora. Vocês têm que ter conhecimento desse assunto, sobre preservação da fertilidade e gravidez após câncer de mama. O uso do análogo de NRH, como nós comentamos, ele tem que ser feito concomitante à quimioterapia, né, o adjuvante. Por quê? Para diminuir o risco de falência ovariana prematura, possivelmente preservar a função ovariana e reduzir os danos à fertilidade. Novamente, como eu repeti várias vezes, o uso concomitante do agonista de NRH durante a quimioterapia não substitui os métodos estabelecidos de preservação da fertilidade. Então, você não pode dizer para ela que você está fazendo aquilo lá como complementar, para ela, depois do tratamento, ter uma chance um pouco maior, como nós vimos nos trabalhos. A eficácia do agonista de GNRH não parece depender do momento da administração em relação ao início da quimioterapia. Então, mesmo se você pegou uma paciente que já iniciou a quimioterapia, vai lá e prescreve o agonista de GNRH com o intuito de diminuir esse impacto sobre o ovário, diminuir a chance de falência ovariana prematura. E um detalhe interessante que os biomarcadores, lembra que eu comentei sobre o antimileriano? Então, durante a quimioterapia, não dá para você fazer FSH, estradiol, não dá para você fazer a contagem de folículo antal pelo ultrassom, mas é possível você dosar um antimileriano, embora tenha dados limitados, mas é o único que é menos influenciável pela quimioterapia na avaliação da reserva ovariana. Outro detalhe é sobre a gravidez. Então, a gravidez após o câncer de mama não deve ser desencorajada. Você deve encaixar a paciente no tratamento dela e no momento do tratamento, para liberar ou não ela engravidar. Mesmo em pacientes com doença receptor positivo, ou naquelas que apresentam mutações germinativas do BRCA 1 e 2. Enquanto aguarda os resultados clínicos prospectivos, a paciente com receptor positivo que não deseja esperar até o final
do tratamento, né, é aquela que ela pode parar o tratamento, tentar engravidar e depois retornar ao tratamento, que foi o último trabalho que nós comentamos. Né? Então, por fim, nossa paciente Ana hoje está feliz em dizer que venceu o câncer de mama, o tratamento está concluído, está pronta para começar uma nova fase da vida e graças à Oncofertilidade tem a oportunidade de realizar o sonho de ser mãe. Minha jornada com câncer foi desafiadora, mas ter a oportunidade de preservar a minha fertilidade trouxe luz e esperança ao meu caminho. Estou ansiosa para o dia em que poderei segurar meu filho nos braços, sabendo que a Oncofertilidade tornou esse sonho possível. Eu agradeço a atenção de vocês. Aqui, para quem não conhece, aqui é a Maternidade Ela. Isso aqui é o nosso serviço de reprodução humana lá do Hospital das Clínicas. Isso aqui é meu pai, que foi o motivo de eu estar aqui, né? Não só como ser humano, mas como ginecologista obstetra. Foi professor emérito da Universidade Federal de Goiás. Esses aqui são os meus contatos e eu fico à disposição para discutir ou para responder alguma pergunta. Agradeço muito pela atenção de vocês. Obrigado. Podem ligar o microfone ou mandar pelo chat que a gente vê a pergunta. Vocês podem, ou como é que é? Ou abrir o microfone ou mandar pelo chat. Tá. Obrigado. Pergunta em si. Me perguntaram aqui se o doutor disponibilizaria os slides depois. Acho que não tem problema não, posso depois. A gente manda, então. Só isso, doutor. Considerações finais e podemos encerrar. Então tá bom. Se não tem perguntas, eu agradeço e boa noite para vocês. Até mais.